E aí, meu povo, como é que vocês estão? Fazia um tempo que eu não vim aqui falar sobre. Estou com esse bigodinho hoje em homenagem ao nosso querido Matheus. Bom, ontem a gente teve a formação do Tá na Reta. O programa tá entrando aí no último mês, graças a Deus. Foi interessante de assistir, principalmente. Acho que não foi nem a votação que foi interessante, foi aquela maravilhosa prova. E, gente, eu fiquei sem palavras assistindo aquilo ali. O show de comédia que no final das contas foi todo aquele circuito. Acho que foi muito mais um circuito pra gente assistindo aquilo ali do que pra eles que estavam fazendo lá, revirando as coisas. Enfim, bora comentar aí sobre o programa. Teve uma discussão da Nathalie com a Luísa ontem. Tava ali, elas estavam falando, tá tendo na casa aí, pra dar o contexto da discussão, que a Luísa tá cabreira com a Nathalie tá cabreira com ela, por causa da relação da Nathalie com a Marina, sobre coisas que foram ditas e não foram ditas, que a Nathalie teria dito que a Marina chamou a Marina de incoerente, e porque teriam dito, segundo a Luísa, a Nathalie teria falado que a Marina disse que o grupo dela, o antigo grupo dela, ela falava mal delas ali deles, do grupo, no caso, pelas costas e tal, e vou falar isso pra eles. A Nathalie disse que nunca falou isso, que nunca chamou ninguém de incoerente. Então começou quando a Nathalie tava no quarto do trampo, logo depois da prova, e isso na terça ainda. Na terça não, na segunda ainda, depois da prova, do Tô Fora. E ela tava ali no quarto, conversando com a Marina, blá blá blá, explicando justamente isso, a relação das duas. E aí chegou o grupo da Sheila ali de Malicuia no quarto, incluindo Luísa, que tá no trampo, então ela dorme ali. A Nathalie aproveitou o momento para falar pra Luísa que quando ela saísse e visse o vídeo, ela ia ficar totalmente constrangida, que ela ia ficar apavorada com o que ela viu ali, da injustiça que ela tava fazendo e tal. Ela ia sentir muita vergonha, essa foi a expressão que ela usou especificamente aí. Como sempre, quem se enfiou no meio? Quem tava ali do lado? Sheila. Que ela vê um VT, ela precisa ali aparecer. Cansar as minhas vistas, no caso. Foi falar pra Nathalie que ela ouviu sim a Nathalie falar o incoerente. E a Nathalie ficou interrompendo ela pra, tipo, tentar se defender. E aí ela falou, mulher, me escuta. Tenta não ser combativa, sabe? Pra não tipo, tenta não atrapalhar, tenta escutar e tal. E a Nathalie falou, vai, Sheila, sabe? Tem uma hora que a discussão escala ali quando a Nathalie diz que pra Luísa pra ela sair do papel de boa moça que ela tá fazendo o tempo inteiro. Porque ela tá vendo agora que ela não é. Aí a Luísa seguiu afirmando que ela não fala, que ela nunca assumiu aquele papel de boa moça e que a Nathalie falou sim. Porque ela disse que ouviu uma voz de mulher dizendo isso. A Sheila tinha dito que ela ouviu também, a Luísa também disse que ela ouviu. Enfim, a questão do incoerente. Na manhã seguinte, a Natalia Cor resolveu fazer o quê? Retaliar ali, estão fazendo brincadeiras, estão fazendo esse caos que acontece na casa. A Luísa tá aqui, eu vou acordar ela com batendo assadeira. Aí ela pegou as assadeiras ali e começou a bater. Bora acordar, meu povo, acorda, mulher, não sei o quê. Vamos fazer o trabalho, blá blá blá. Aí a Luísa acordou, a Natalia tava cantando Meu Pitinho Amarelinho. Aí a Luísa começou a fazer assim na cama também. Achei engraçado essa parte. E aí a Nathalie tava falando as mesmas coisas que ela falou ali, que é mentir, não sei o que, então bora acordar, blá blá blá. Até o momento onde a Sheila pede pra ela parar, porque ela tava passando mal naquele momento ali. Ela disse, para de bater aí que eu tô passando mal. Aí a Nathalie pergunta, é verdade? Tipo, sério, sabe? Aí vai lá ajudar ela, diz que tem empatia e tal. E esse momento da Sheila, ela passou mal ali, a gente viu ela voltando a dormir e tal, depois ela teve que ir pro atendimento médico. E no final das contas acabou ficando tudo bem. Eu não sei se ela falou que foi uma queda de pressão ou alguma coisa assim, mas que ela tava passando mal ali. Inclusive, ela cita isso no momento do voto da Andressa mais tarde, ontem na votação. Teve a Nathalie também pedindo pro Vivão indicar ela, segundo ela, para surpreender o outro lado, tirar o poder da mão deles e fazer eles suarem um pouco na votação. Porque ela sabia que ela imaginava, no caso. Porque o grupo da Sheila tinha dito que não ia colocar ela agora. Só que ela não sabia disso. Ela imaginava que ela ia ser a bola da vez e não a Andressa. Então ela já tava na cabeça dela, ela imaginava que ela ia ir. Então, Vivão, me indica de uma vez.
Na minha opinião, e ela até fala isso depois também, porque ela fala assim, pra que eu vou ficar aqui sabendo que o público não quer me ver, não quero ficar no lugar sabendo que as pessoas não querem me assistir mais e tal. Eu acho que isso aí é mais uma coisa dela, tipo, já sabe que vai ganhar e não vai ganhar, já sabe que tá lascada, já sabe que tá no grupo errado, tá todo mundo saindo, tá se estressando. Então, sabe, tipo, é aquilo de querer sair mesmo, só que, obviamente, ela não quer desistir. Sabe a linha do Jackson, quando ele tava nessas ainda? Antes, depois que ele voltou do Tá na Reta, ele parou com isso? Mais ou menos isso. Acho que é uma justificativa dela ali pra, tipo, eu quero desistir, que me põe na reta, que eu imagino que eu vou sair, só que eu não vou pedir pra sair do programa de fato, porque eu vou perder alguma coisa, sabe? Se bem que o saldo dela tá zerado, né? Então, ô, mulher. Ele chorou, ele não queria colocar ela, mas ele mostrou preocupação ali, tá, mas e se você sair? Aí que ela fala, se eu sair, eu vou sair de cabeça erguida, vou sair tranquila, sabe? Porque não quero ficar num lugar onde as pessoas não querem me assistir. Assim, errada não tá, né? Mas enfim. Só que, ao mesmo tempo, depois ela falou pra ele que era pra ele fazer isso só se eles ganhassem o poder do voto. Até porque se eles ganhassem o poder do voto, ia ser um sinal de Deus, porque ela é bem religiosa e tal, pra isso acontecer, de que era a hora dela mesmo, sabe? Ela disse isso pra ele. E eles realmente ganharam o poder do voto, só que aí, pelo que eu entendi na hora, eu acho que foi uma combinação tanto do Vivão ter arregado em querer indicar ela, e as meninas ali também estavam tentando, quando eles voltam pra casa da convivência, antes de iniciar a votação, tá a Morena, tá a Marina, tá a própria Andressa em roda da Nathalie ali, eu acho que elas estão falando, tentando dissuadir ela da ideia. Mas depois da votação ela chorou, porque não foi pro Tá na Reta. Ou seja, valida ainda mais a minha teoria de que ela realmente quer ir embora do programa quanto antes. Não quer ficar lá se estressando. Sheila tava aí com o plano dela, com uns pintinhos escorados dela. Não tem como dizer que não são, porque ou gente que só diz amém, é impressionante. Nunca vi um grupo tão zero à esquerda na face de outros reality shows aí. Ela tava combinando com eles um plano de colocar um fio de cabelo da Morena na comida, que inclusive ia ser hoje. Pelo que eu vi, não aconteceu. Pra causar aí, pra agitar a casa e tal. E daí ela falou, a Mari ia ser atriz. Gente, copiando exatamente o Dudu, me desculpa, mas zero paciência pra quem não é autêntico. Isso aí é exatamente a mesma dinâmica do Dudu com a Ioná, sem tirar nem pôr. Aí ali, falando que a Maria ia ser atriz e ela ia ter que ficar indignada na hora que ela visse o fio e tal. E aí pediu pra Luísa, que tá na casa do trampo, dormindo lá, pegar um fio de cabelo da Morena. E ela pegou mesmo. O cachorrinho foi lá e obedeceu a ordem. Pegar um fio de cabelo da Morena. E pra Sheila guardar num papelzinho ali e poder colocar na comida depois. Cara, isso é uma coisa que, assim, ô senhora hipócrita, me desculpa quem gosta da Sheila aí, mas se alguém do outro grupo fizesse isso, ela ia dar um pulo na cadeira, dizendo que aí já mexeu com higiene e não sei o que, igual ela fez com a questão da pimenta lá, por exemplo. Que também, aí pimenta já também, sabe, mexe com saúde e tal. Se bem que fio de cabelo na comida também, cara, é uma coisa nojenta, sabe? Enfim. Mas, e tantas pessoas aqui fora também, é uma hipocrisia, sabe? Aí iam tá achando lindo com ela, que ela movimenta, e quando é com as outras pessoas, todo mundo é errado, ninguém pode fazer nada. Que é o que a gente vê todo ano em reality show, que só o grupo favorito, ou as pessoas favoritas, podem fazer alguma coisa, porque o outro lado é bobo, chato, cara de meleca, sabe? É mais ou menos isso. Mas é uma hipocrisia gigante. E muito me incomoda esse grupo dela, sinceramente, que eu falo que são os pintinhos escorados, porque é uma galera que não se manifesta, tem uns que discordam dela, tem uns que não gostam da presença dela, é nítido isso. Só que ficam ali escorados, não discordam, não fazem nada. Ela usa eles pra fazer essas bobageiras dela na casa e eles vão lá e fazem. Só estão seguindo ordens. O problema não é você estar num grupo concordando até com a visão da pessoa. Só que você tem que se impor em algum momento e construir a tua história. É um pouco do que a Bianca estava fazendo quando ela estava com a treta com o João. Só que ele acabou saindo e ela também tirou o pé do acelerador. Ela ficou mais naquele papel de sabe, depois de um tempo ali, quase quando ele estava saindo, na semana onde ele já não era mais patrão. Não insistiu na história, não quis, sabe, pegar aquele enredo para ela mesmo. E aí fica aquilo, eles estão ali à mercê do enredo da Sheila e do que ela quer que eles façam. E se eles dão um mínimo de discordância, ela já dá um pulo maior do que a cadeira também. Porque só ela pode jogar,
Só ela pode dar conselho, só ela sabe o que é melhor pro jogo de cada um lá dentro. Fica difícil, sinceramente. Ontem na edição, finalmente eles exibiram a última parte dessa tranqueira desse dorama, sabe? Ai, gente, que ideia, sabe? Boninho, de quem foi esta maravilhosa ideia? Juro, meu Deus do céu. Porque é um negócio que não tem graça, é um negócio esquisito, e você fica se perguntando qual a função disso, sabe? Parece que a edição jogou ali pra, tipo, a gente precisa de alguma coisa pra quem tá shippando a história da Bianca com o Matheus. Então, constrói uma historinha ali, sabe? Mas acho que foi mal feito isso, porque não tem graça. Eu acho que a função desses VTs, acima de tudo, são momentos leves pro telespectador ali, mas esse especificamente, tipo, um VTzinho com dublagem e tal, era pra ser construído de um jeito que tivesse graça, mas não tem graça nenhuma. E eu acho que eles meio que cancelaram a ideia agora muito rápido, porque eu acho que, pô, a gente não tá no final do programa, os dois estão dentro da casa, então teoricamente não teria por que acabar a novelinha. Só que eles acabaram porque a reação do público foi ruim. Na minha opinião, eu acho que acabou cedo por conta disso. Graças a Deus que acabou, porque também houve VT longo, nossa senhora. Depois a gente foi pra prova do voto e, juro, eu tava numa mistura de rir e de sentir vergonha pelo que tá acontecendo. Sabe, eram muito... Eu tava com um cabo de guerra comigo mesmo, assim, sabe? Dou risada, sinto vergonha, dou risada, sinto vergonha. Gente... E eram umas coisas tão evitáveis, assim, juro. E justamente ontem, depois das pessoas dizendo que o Boninho tava um pouco desaparecido e desengajado do programa, ele apareceu fazendo um videozinho com o Hassum nas redes sociais aí testando a prova. Eu falei, Boninho, que dia pra você meter a cara, hein, homem? E assim, o conceito da prova, ele era legal. Era uma prova legal, muito divertida de assistir, e eu acho que deles fazerem também. Porque eram basicamente mini cenários montados ali, cada estação era um cenário. Era borracharia, mercearia, floricultura, loja de brinquedos, salão de beleza. Eles tinham cenáriozinhos montados, onde eles tinham que achar cards que estavam escondidos em todos os adereços daquele cenário ali. E levar um card até uma estação lá em cima, tipo, dar uma subidinha num lugar ali e colocar o card lá em cima. Uma plataforma meio escorregadia ali, enfim, meio íngreme. Era uma prova legal, só que o jeito que... Eu acho que aí foi a equipe de provas construiu aquilo ali e não preveu algumas coisas, acabou acarretando na sequência de erros que a gente viu ontem, umas coisas bem amadoras, inclusive, e que eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? E que fez os próprios participantes lá dentro questionarem muita coisa, porque a Sheila e o Matheus, por exemplo, depois que a prova acabou, eles estavam dizendo, não foi justo isso, sabe? Assim, se não foi justo, eu não sei. Eu também não sei o que é que a produção poderia ter feito ali pra ser justo. Não tinha como recomeçar a prova também, porque, cara, a gente foi começar a votação ontem, era 00:02. Eu lembro disso, eu tava apavorado. Eu falei, gente, a gente vai entrar 1h da manhã com o programa no ar. Tipo, porque 00:02 eles estavam voltando pra casa ainda, sabe? Meu Deus do céu. Enfim. O primeiro cenário era uma borracharia. Aí tava todo mundo procurando. Claro, na hora do nervosismo e ali, sabe? E a última, sendo que a última pessoa que não achasse nenhum cartão era eliminada, óbvio. Então você saía por ali, sabe, num caos, igual uma sangria desatada, revirando coisa por tudo quanto é lado. Igual uns bois mesmo, procurando as coisas. E eu fico aqui pensando, como que a produção não previu que os cenários, sendo um no ladinho do outro, sem uma divisória clara, porque tinha só uma barrinha verde embaixo ali sabe, no chão, e aquilo ali era muito pouco, que eles iam jogar coisa pra tudo quanto é lado, iam acabar metendo a mão nos itens do outro cenário. Quando eles jogassem itens do cenário onde eles estão pro lado, eles iam confundir e achar que é tudo a mesma coisa, sabe? Não iam ter noção de espaço no caos que tava aquilo ali, e iam acabar fazendo a cagada que a Morena fez, de encontrar 2 cartões errados. Assim, é uma coisa que poderiam ter corrigido separando um pouquinho os cenários ou colocando uma divisória, tipo, sei lá, um tapume, alguma coisa assim, maior ali, que aí ficava uma divisória, sabe, que fica nítido. O espaço é aquele ali, não tem como ficar jogando coisa pro lado e cair pro outro lado também. Pra eles não se atrapalharem ali na noção de espaço. Acho que foi um baita furo deles de não terem previsto isso também, sinceramente.
Mas enfim, o primeiro cenário era uma borracharia, no final ficou entre a Nathalie e a Luísa. O card tava numa mangueira, enfiado dentro da mangueira, e eu vou dizer que, se fosse eu não ia ter me atentado no nervosismo de que talvez estivesse dentro do raio da mangueira enorme ali dentro. E o Hassum falava pra gente, a mangueira, e tem que meter a mão na mangueira. Depois até virou uma brincadeirazinha da questão dele com a mangueira ali. Eu achei engraçadinho. Aí no final desse cenário em específico, a Nathalie acabou achando dentro da mangueira depois de muito tempo e a Luísa acabou eliminada. A ironia, ela falou que o pai dela era mecânico, alguma coisa assim, ela morava numa mecânica. Ela foi eliminada justamente no cenário da borracharia. O segundo cenário era uma mercearia, no final ficou a Morena e a Marina foi eliminada. Até aí tava tranquilo. Corta pro terceiro cenário, que era a loja de brinquedo. Ficou no final, eu não lembro quem ficou com a Andressa no final. Não lembro se foi a Morena ou a Morena achou antes. Só que Morena, nesse cenário da loja de brinquedo, pegou o card errado do cenário que tava do lado, que era um dos próximos. E aí ela levou e a produção acabou não se atentando nessa hora ali, que ela colocou um card errado. Eles podiam ter, ou seja, se tivesse prestando atenção ali, eles podiam ter evitado um pouco mais cedo isso. Ia dar BO, mas enfim. Aí eles foram E a Andressa foi eliminada nesse cenário. Por enquanto. O quarto cenário era uma floricultura e a princípio a Sheila tinha sido eliminada ali. Foi nessa hora que o Boninho deve ter falado no ponto do Hassum, olha, pelo amor de Deus, chama a Morena, diz pra ela conferir ali, chama a Sheila de volta. E aí o Hassum voltou pra eles ali, pedindo pra Morena conferir os cards dela, porque eles achavam que ela tinha pego um errado. E no final das contas, ela não tinha pego um errado, ela tinha pego 2 errados. Só que nessa hora eles constataram só um, eles não tinham visto ainda que ela pegou 2 errados. Tipo, meu Deus do céu, porque ela pegou o da loja de brinquedo errado e o da floricultura errado. E aí ela falou, realmente foi errado. Daí o Hassum falou, você tá eliminada por conta de ter pego o cara de errado, e mandou a Sheila voltar no lugar dela. Nesse momento, era pra eles terem parado, porque, cara, se ela pegou um card errado de outro lugar, quer dizer que vai faltar um card em outro lugar. Sabe? Tipo, e tem um daquele ali, um do outro lugar onde ela tava que simplesmente não apareceu, sabe? Enfim. Não era pra ele ter mandado eles irem fazer o próximo cenário. E ele mandou, eles começaram a fazer o próximo cenário. Até que alguém deve ter se atentado ali e falado, não, pô, tá faltando card no lugar, para. Aí o Hassum interrompeu a prova de novo. E aí eles foram pro comercial, né? Porque eles iam ter que se estruturar ali, ver o que eles iam fazer e tal. Na volta do intervalo, o Hassum explicou pra gente que a Morena pegou um card errado do cenário do lado, e com isso acabou prejudicando a Andressa naquela rodada lá da loja de brinquedo, que a Andressa foi eliminada, que não era pra ter sido. Ou seja, tipo, ela foi eliminada injustamente, porque ela não... Sabe, como a Morena pegou um card errado, era pra ela estar ali com a Andressa no final. Então foi tudo... Tava tudo uma zona, sabe? E só aí eu já tava assim, meu Deus, que vergonha, gente. Tipo, tudo bem, erro acontece e tal, mas muita coisa errada no programa acontecendo, e isso aqui não é uma situação isolada, isso aqui é uma coisa que repetidamente tem acontecido, infelizmente. Em alguns momentos a gente dá risada, em outros a gente fica, meu Deus do céu, mas enfim. Aí ele falou que a Andressa tinha voltado pra competição, porque ela tinha sido eliminada de um jeito errado e tal, acabou sendo prejudicada. A Andressa voltou pra prova e eles voltaram pra floricultura com os 4 ali. Ela, a Nathalie, o Matheus e a Sheila. Aí o Hassum deu o vai pra eles foram. E aí depois eles constataram que alguém lá, a pessoa que tava vendo a prova, sei lá, a câmera deve ter passado nos cards da Morena e eles constataram, não, ela pegou 2 cards errados. Aí o Hassum, para. Eu falei, gente, meu Deus do céu. E a gente não sabia ainda que ela tinha pegado 2 cards errados. Eu falei, mano, ele mandou eles pararem de novo, que bagunça. E aí que eu tava dando risada, também era uma risada constrangida. Eu falei, Boninho do céu, enfim. Aí ele parou pra eles ali a prova e explicou que a Morena tinha pego 2 cards errados, e isso acabou lascando a estrutura da prova mais ainda. Então, o que eles podiam fazer ali na hora, no desespero, era fazer eles irem pro 5º cenário, fazerem a última rodada, a penúltima rodada,
E ao invés de uma pessoa eliminada, eles iam começar com só 2 cards e 2 pessoas iam ser eliminadas, porque os outros cenários já estavam comprometidos com a questão dos cards ali. E também era muito difícil, tipo, remontar tudo, porque, cara, eles jogaram tudo pro alto, sabe? Não tinha tempo hábil de fazer aquilo ali, não tinha como recomeçar essa prova do zero, sabe? Já tava tudo um caos, desmontado ali, enfim. Então, sinceramente, eu acho que eles também estavam numa sinuca de bico. Não tinha muito o que fazer. Por isso que a galera tá falando, foi injusto a Andressa ter voltado, mas também a prova também foi, o erro também foi injusto com ela, sabe? Eu acho. Então, tava uma salada, sabe? Do jeito que eles estruturaram ali, ia ficar injusto de qualquer jeito, então eles tentaram limpar a lambança ali, só que já tava tudo, a camisa já tava toda manchada, digamos assim. A lambança já tava feita, a Boninho já tinha enfiado os 2 pés no patê e sentado bonito. Nossa senhora. E principalmente quem fez a direção de prova, digamos assim. Meu Deus do céu, ô dó. Porque não tinha muito o que eles fazerem. Então a única saída deles era o que eles fizeram mesmo. Vão a galera ali pra penúltima rodada, e aí você elimina 2 pessoas e vão os 2 pra última. E aí foi o que acabou acontecendo. Eles foram pra penúltima rodada. O Matheus e a Nathalie vazaram. Ficou a Sheila e a Andressa pra última rodada. E na última, a Andressa acabou ganhando. Na volta pra casa, quando tava todo mundo voltando ali, o Hassum foi falar com a Morena, tipo, Morena e tal. Tipo, não disse que foi culpa dela e tal. Mas, mulher, você achou 2 cards errado e tal. E ela falou, Hassum, eu não acredito, 2. E aí ela falou que ela ficou chocada que ela achou 2 errados. E ela colocou a culpa, com razão, porque era isso, no espaço da prova, porque não estava bem delimitado ali, tipo, sabe? Poderia ter sido feito melhor, ela não falou com essas palavras, mas enfim, que era tudo muito perto demais, e era isso. Aí o Hassum foi falar, já se meteu falando que não é isso. Era porque a desculpa dele foi que a afobação de vocês, e eu entendo, e vocês jogando coisas pro alto, no meio daquele caos, às vezes a gente tem que ser um pouco mais controlado, olhar um pouco mais o ambiente, a mais percepção e tal. E como vocês jogaram muita coisa pro lado, e pra cima e pra baixo, vocês acabaram confundindo os espaços. Hassum, para, né? Eu sei, tem que defender o programa. Óbvio que ele não podia falar que o problema é a prova que foi mal feita. Só que segue o baile, não tenta consertar. Ficou feio. O problema foi da prova, não foi deles. Cara, é impossível você não achar que uma prova dessas pessoas não vão sair igual uns bois, uns touros, jogando tudo pro alto, sabe? Gente, a prova foi feita pra isso, sabe? No meio do caos ali, com 6 pessoas lá no primeiro cenário, por exemplo, naquele espaço pequeno, tudo jogando, sabe? Tipo, tentando achar uns negócios escondidos ali. Tipo, caça ao tesouro. Pelo amor de Deus, né? Enfim. A gente vai pra formação Tá na Reta. A indicação do Vivão foi a Mari. Ele diz que acha que ela já esperava, que é um jogo muito confortável para ela, já que ela tá com a Sheila e as pessoas do grupo delas todas estão ficando e tal. E que pra você estar lá dentro você tem que estar de corpo e alma, e ele não enxerga isso nela. E eu realmente também não enxergo muito. Ela vai pros embates, tipo, às vezes, ela é debochada e tal. Só que eu acho que não só pra ela, mas pro grupo inteiro da Sheila tá extremamente confortável. Eles não precisam fazer absolutamente nada, a não ser seguir o que ela diz ali. Tá muito confortável porque eles têm certeza de que eles não vão sair. A indicação da Andressa ganhou a prova, foi a Bianca. Ela disse que que a Bianca nunca foi, e também era um motivo. E que o outro grupo tá com muita prepotência, muita soberba, que ela não entende de onde é que eles tiram isso, de ficar botando o dedo, batendo no peito, e falar que ele quer ir com A e com B, e também que a Bianca não aparece muito no jogo. Na votação da casa, a Sheila votou na Andressa, disse que ficou decepcionada com a Andressa quando ela passou mal e que faltou empatia ali, porque a Andressa teria dito que a Sheila tava, tipo, perguntando, e será que isso foi verdade? Tipo, questionando, sabe? Se ela tava passando mal mesmo. Isso aí eu achei uma baita bola fora da Andressa mesmo. Se bem que tem um momento da Sheila nessa votação que eu achei que foi uma baita de uma cena, com ela fingindo um momento ali com relação a não passar mal, mas, sabe, da falta de ar, que eu vou falar depois. A Nathalie votou na Luísa, por ter citado ela pra Marina. O lance ali do falou, não falou, do incoerente, falou, não falou, do grupo dela, enfim, esse rolo. JP votou na Andressa, porque colocou ali na reta e por estratégia do grupo. A Morena votou na Luísa e disse que as 2 opções dela já estão na reta.
E então ela foi nela porque elas já são embate uma da outra. Eu falei, qual embate, mulher? Você não tem problema com a Luísa. A Luísa nem aparece no jogo. Você nem aparece muito também. Mas a Luísa menos ainda. Então, tipo, qual embate que as duas têm, sabe? A Mari voltou na Andressa, estratégia do grupo, e voltou, né, a história do cigarro, porque a Andressa debochou deles e tal, dela e da Sheila. A Luísa votou na Andressa, como tá no outro grupo, acaba sendo adversária dela, sabe, voto com a manada. Jackson votou na Nathalie, o mesmo voto dele da semana passada, ele disse que ele não votava na Andressa agora, queria uma reta inédita, era um dos critérios dele, e ele citou que ela mesma, a Nathalie, queria ir pra reta, tava falando isso, que ele ouviu ela falando e tal. A Andressa votou na Sheila, disse que o grupo joga e vota em manada, então ela já sabe que ela ia de qualquer jeito, então ela podia jogar o voto, como quem diz, eu posso jogar o voto fora porque eu já sei que eu vou. Olha, corta pro momento onde eu falei que eu acho que é uma cena da Sheila. Ela começou a dizer que a Andressa era um anjo. Ai, olha, Brasil, como ela é um anjo, gente. A auréola, cadê a auréola dela? Aí ela fez assim, sabe? Acho que não vai pegar na câmera assim. E começou a dançar ali, sabe? Como se fosse um anjo rodando ali. E aí eu fiquei me perguntando, a hora que a Sheila foi votar, ela não falou que ela tava com falta, há 2 minutos antes daquilo ali, ela não falou que ela tava com falta de ar da prova? E mesmo assim, com falta de ar, ela não foi sentar? Ela ficou de pé o tempo inteiro? Porque assim, se eu tô com falta de ar, a primeira das primeiras coisas que eu faço é ir sentar, sabe? Pra me acalmar, pra não ficar forçando, não me desgastar e tal. Tipo, eu não fico de pé ali atrás. E a hora que a outra tá falando, se eu tô com falta de ar ou ainda tô. Pô, um negócio que aconteceu há 2 minutos atrás, eu ainda vou estar meio desestabilizado fisicamente. Ela tava ali, sabe, debochando normal, fazendo passinho e dancinha, dando rodopiozinho ali. Desculpa, gente. Mas que senhora fingida, sabe? Aquilo ali pra mim foi uma cena. Ai, Rassum, não vou falar muito, porque eu tô. Ah, para, gente. Aí depois pra debochar da outra, ela tem ânimo, fôlego, disposição total. Me desculpa quem gosta dessa senhora, mas a Sheila, além de hipócrita, é muito fingida. Tem coisa assim que não dá pra engolir. Essa é uma delas. A Bianca votou na Andressa, diz que ela é uma planta e que não joga nada. Tipo, olha quem fala, né? Mas enfim, tudo bem que a Andressa é extremamente pressão baixa, mas a Bianca não passa muito longe. A Marina votou na Nathalie. Cara, que saboneteira essa Marina, meu Deus do céu. Ô vaga desperdiçada, hein, Boninho? Nossa senhora. Porque ela disse que ela ponderou se ela votava na Sheila ou na Nathalie. Que tinham conversado antes, que ela conversou com a Nathalie antes, disse que ela ia votar nela e sabia que o Jackson também ia na Nathalie, então ela aproveitou o voto. Basicamente, deu a entender isso. E eu fiquei pensando, eu juro que eu não entendo essa postura dela. A Sheila descascou ela no ao vivo de segunda. As duas brigaram de novo. Todo mundo já sabe que elas têm um atrito. Que a Sheila, tipo, condena as posturas da Marina e fala que ela, por exemplo, tentou trazer a desunião entre ela e a Nathalie. Que a Marina não estava tentando fazer as duas brigarem e tal. Enfim, que esse assunto está em voga nos últimos dias lá dentro. Cara, se você sabe que a votação. Ela foi a última a votar também, a Marina. Se ela sabe que a penúltima, aliás. Se ela sabe que a votação já tá daquele jeito, a Andressa já vai ir, por que ela não aproveita pra votar na Sheila de qualquer jeito? Não dá pra entender por que ela tem essa postura, sabe, morna e morde a sopra. Se você tem um embate com a mulher, ela vai jogar voto fora na Nathalie, que ela nem tem um problema, sabe? As duas estavam de boa ali, ela tá mais próxima do grupo da Nathalie agora. Não faz sentido, é aquilo, é você desperdiçar os momentos que você tem de construir a tua narrativa e dar as palestras dela, sabe? Tipo, ela não compra a briga, ela não compra a narrativa, ela não vai atrás. Mano, você brigou com a mulher tá te descascando, a Sheila, no caso, ali, pra todo mundo, né? A tua cara. E aí você chega e vota em outra pessoa, sabe? Não faz sentido isso. Sinceramente, é um dos motivos do porquê que a Marina eu acho vaga desperdiçada. E o Matheus, que foi a última pessoa que votou na Andressa, óbvio. Ele disse que não era por ter um embate com ela, mas era uma questão de jogo, que não via jogo nenhum nela, e isso é válido, é jogo, é jogo, é jogo. Assim, é válido se fosse uma vontade 100% sua, mas aí você tá só seguindo o que a Sheila falou. Esse é o ponto da história. Aí pode ser jogo, beleza, mas cadê o teu próprio jogo e não você seguindo o que uma pessoa tá te falando? Aí a Andressa foi pra reta junto com a Mari e a Bianca, elas fizeram as defesas delas ali, mais do mesmo, enfim. Depois eu vou falar quem eu acho que sai, quem eu quero que saia, mas é bem óbvio, né? Porque o programa tá bem óbvio.
Hoje de manhã, o Vivão tava ali tentando causar de manhã com a zona dos móveis. Que eles estão nessa nesses últimos dias agora, que eu até acho que isso tá ficando um pouco chato, porque tá ficando extremamente repetitivo. De desordenar a casa, e como o Vivão é uma pessoa que gosta de organização e tal, o Matheus e a Bianca estavam colocando móveis pra lá e pra cá ontem, e hoje o Vivão quis retaliar fazendo a mesma coisa, encheu a entrada do quarto do patrão ali, a porta, do quarto do patrão não, do quarto da casa do patrão, do quarto onde dormem os parças ali, com móveis e tudo, sujeira e casca de banana em cima do sofá e não sei mais o que. O Jackson saiu do quarto, viu aquilo ali, não deu muita bola, não achou graça. É uma coisa que tá ficando chata. Eu não acho que o Vivão tenha carisma pra isso. E tá, como eu falei, tá repetitivo, sabe? Então, pelo menos eu valorizo o esforço dele. Tá tentando fazer alguma coisa. Não tá igual uma Luísa, não tá igual uma Andressa. Só pelos cantos reclamando e não fazendo absolutamente nada. Mas preguicinha, sabe? Não vai acontecer nada demais com isso. E é uma coisa que a gente já viu 1000 vezes nesse programa. Inclusive, eu fico pensando assim, cara, eles devem estar achando que o programa tá arrasando demais. Que tá acontecendo muito. Porque eles lá dentro fazem essas coisas e eles devem estar achando que, tipo, ai meu Deus, tá muito movimentado, a galera deve estar gostando. Eu fico imaginando o baque, principalmente dessa galera da Sheila, tipo, do Matheus da vida e da própria Sheila, a hora que eles saírem e virem que o programa não engajou. Que, tipo, muita pouca gente tava assistindo e vai ser uma nota de rodapé, assim, na história dos reality shows, infelizmente. Bom, aí o último tópico aqui é quem eu acho que sai, que eu quero que saia, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que vai sair a Andressa. Ela tá com a mesma porcentagem que o João tava nas enquetes da semana passada, e a Andressa e a Bianca e a Mari estão ali com a mesma porcentagem. 38, 40, uma 40, uma 41, enfim. É óbvio que a Andressa vai sair. Saiu todo mundo até agora, por que ela não ia sair, sendo que ela é justamente uma das pessoas mais apagadas do grupo dela. Apesar dela falar alguma coisa ou outra às vezes que eu até concordo. Só que jogou mal, né, querida? Tipo, deixou pra acordar muito tarde. E que eu quero que saia, eu queria de novo que saísse alguém do grupo da Sheila, mas de preferência a Bianca, que eu acho que não rende muito. Muito de vez em quando ela tentou acordar e já voltou atrás agora. Pra que esse grupo tivesse pelo menos levasse um baque, mas é óbvio que não vai acontecer, sabe? E eles vão cruzar até quando ficarem os 6, 7 deles aí tranquilamente, e o programa vai seguir esse último mês extremamente previsível. E aí me desculpe quem gosta do grupo da Sheila, mas é a questão, tem que dar a opinião. Eu acho que é uma galera extremamente escorada, que tá simplesmente seguindo o que ela fala, e é isso. E ela é uma meio ditadora zona, assim, sabe? Se você não fizer o que ela faz, meu Deus do céu, é um surto. Então eu até tento não reclamar muito e não, tipo, não ficar numa vibe muito negativa, mas eu também preciso dar minha opinião e, independente de qualquer coisa, é o que eu tô enxergando. Alguns podem enxergar de um outro jeito, outros enxergam de um outro jeito, e a beleza do reality show e até da vida é isso. Todo mundo enxerga coisas de jeitos diferentes e vive a vida de um jeito diferente também. Afinal de contas, somos todos diferentes, não é mesmo? Mas bom, por enquanto é isso. Hoje a gente tem a festa. Não tô esperando absolutamente nada da festa. Acho que o Vivão vai tentar dar uma causada de novo e as pessoas estão solenemente ignorando ele. Estão seguindo a estratégia da Sheila mais uma vez, mas essa eu acho uma estratégia bem acertada para neutralizar o adversário ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos assistir a eliminação da Andressa na quinta-feira e depois disso eu volto para comentar mais do programa. Mais uma vez, por enquanto é isso. Curtam, comentem aí e fui.